Boa noite, galera, tudo bem? Meu nome é Lucas e sejam bem-vindos ao canal Fute Sem Fronteiras. Hoje eu irei trazer para vocês a análise do confronto Penharol 4, Corinthians 0, jogo que eliminou a equipe corintiana da Copa Sul-Americana. Então, antes de mais nada, deixe o seu like, se inscreva no canal. Eu quero que vocês deixem nos comentários também o que vocês concordam, o que vocês discordam sobre a minha análise, beleza? Logo mais depois de tocar a vinheta. Roda aí, editor. Bom, galera, vexatória, patética, deprimente. Talvez essas possam ser as palavras para descrever o que foi a atuação da equipe corintiana na noite de ontem. Uma partida onde nada, nada deu certo e o Corinthians está eliminado da Copa Sul-Americana. Esse foi o quinto torneio que a equipe do Corinthians participa da Conmebol e conheceu a sua 57ª derrota, a pior de todas. Antes haviam várias derrotas ali por 3-0 e essa de 4-0 na noite de ontem foi a pior da equipe corintiana dentre as competições organizadas pela Conmebol. A equipe corintiana já entrou em campo praticamente ali eliminada. O técnico Wagner Mancini jogou a toalha. Isso ficou um pouco previsível na hora da escalação da equipe, na hora que foi divulgada. Wagner Mancini optou por escalar uma equipe B, né, focando no Campeonato Paulista, onde a equipe do Corinthians venceu a Inter de Limeira por 4-1 e se classificou para as semifinais do torneio. E além de optar por essa equipe B, ele mudou o esquema tático que estava dando muito certo entre a equipe, que era o 3-5-2, e entrou a campo num 4-3-3 no meio do campo ali, com três volantes, né, o Rony, o Xavier e o Camacho, e nada acabou dando certo. Atletas experientes, acostumados a jogar com a camisa do Corinthians, enfrentar jogos grandes, como por exemplo o Jô, o Gil e o Fábio Santos, foram titulares no Uruguai na noite de ontem. E fica o questionamento: o que aconteceu com esses atletas? Foram péssimos em campo, não jogaram absolutamente nada. Jô, a bola batia e voltava, parecia uma parede. O Fábio Santos e o Gil comprometendo demais na defesa. O que será que aconteceu com esses atletas? Estão manchando a sua história com a camisa do Corinthians? Estão jogando de titulares pela sua história? O que será que está acontecendo? Isso daí é um ponto que tem que ser revisto, porque não tem condições. Jogadores de nível seleção brasileira, Jorge disputou Copa do Mundo, Gil, zagueiro que era convocado com frequência para a seleção. O que aconteceram com esses atletas, né? E o que eu havia comentado anteriormente, perdão, sobre a mudança do esquema tático, talvez a equipe já tivesse entrado em campo entregue. Isso daí foi reflexo em campo desde o início, um domínio absurdo da equipe do Penharol, e que em 15 minutos de jogo já estava 2-0 para a equipe uruguaia. Então o Corinthians não viu a cor da bola. Uma vitória sem questionamentos, né, muito merecida da equipe do Penharol, que conseguiu a sua classificação para a próxima fase da Copa Sul-Americana, e dava para ter sido bem mais. O Penharol teve bola na trave, o Cássio teve que trabalhar e penetrava com muita facilidade a área da equipe corintiana, principalmente o jogador Facundo Torres, que conseguia infiltrar, flutuar com muita facilidade, principalmente pelo lado esquerdo da defesa corintiana, que na partida de ontem estava praticamente nulo. Na minha humilde opinião, o que aconteceu? Faltou uma leitura de jogo ali do Mancini na hora de escalar a equipe. Eles já haviam se enfrentado na Arena Corinthians, vitória por 2-0
do Peñarol, mais um jogo onde o Corinthians conseguiu criar, levou perigo, fez o goleiro trabalhar, conseguiu trocar passes, coisas que a gente não viu na partida de ontem no Uruguai. E os gols que o Corinthians levou em Itaquera foram um gol de contra-ataque, numa saída de bola errada do Bruno Mendes, e uma bola nas costas do Fábio Santos, que não acompanhou o jogador. Então o Mancini já deveria ter estudado a equipe do Peñarol, e na minha visão ter entrado com um time um pouco mais leve, ter iniciado com mais atletas da base ao invés de jogadores considerados medalhões. Essa foi a minha visão do jogo, onde o Peñarol poderia ter feito bem mais e não fez porque foi econômico ali. 4-0 foi bem pouco, e após o término do jogo a torcida foi nas redes sociais e se perguntando o que será que aconteceu, né, com a equipe do Corinthians hoje totalmente reconhecível. E assistindo a coletiva de ontem, o técnico Wagner Mancini e o meia Matheus Vital, que deram entrevistas, eles foram questionados de quem que era a culpa desses 4-0, se era do treinador, se era dos jogadores, se era da diretoria. Na minha humilde opinião, a culpa são de todos, a culpa é do Mancini, que não soube armar o time, um técnico que está há 6 meses aí na equipe do Corinthians, e a equipe foi encontrar um padrão de jogo agora, praticamente, recentemente no clássico contra São Paulo, que acabou em 2-2, um 3-5-2, ali onde a equipe conseguiu fluir, conseguiu ter padrão de jogo, conseguiu ter triangulações. Então, um treinador que conseguiu agora um padrão de jogo muito que demorou muito, né, para a equipe da grandeza do Corinthians, né? Os atletas também que não souberam jogar uma decisão, um jogo grande, não tiveram entendimento tático, não entraram psicologicamente bem também na partida, totalmente desligados, e o placar refletiu isso, né? 15 minutos de jogo, 2-0, o Peñarol fez o que quis. E por último aí, não pode isentar o presidente do Ilho, né, e a sua diretoria, que armou essa equipe. Então, na minha humilde opinião, a culpa são de todos. E seguindo nessa linha de entrevistas, né, o treinador Wagner Mancini também falou que o Corinthians jogou bem nos últimos 15 minutos de jogo, e na minha visão foi uma colocação bem feliz, né? A equipe perdendo de 4-0. Do que adianta, depois de estar tomando 4-0, a equipe obter uma melhora? Por que não quando estava 1-0? Entendeu? Ou por que não entrou com essa mesma vontade que diz o técnico Wagner Mancini ele ter observado nos últimos 15 minutos? É uma coisa que, sinceramente, eu não consigo entender. E falando um pouquinho ainda do Wagner Mancini, ele tem 44 jogos pela equipe do Corinthians, e essa é a terceira goleada sofrida por ele. Levou 5-1 do Flamengo na Arena Corinthians, levou 4-0 do Palmeiras no Allianz Parque, e levou ontem o 4-0 da equipe do Peñarol. Somando essas 3 goleadas em 44 jogos, o Mancini obteve mais goleadas do que Tite e Carille juntos. Então algo está muito errado aí dentro dessa equipe do Corinthians, e precisa ser observado o que está errado e passar a ter uma melhora na equipe, né? E chegando já na reta final do nosso vídeo aí, quase 10 minutos de pós-jogo, a equipe do Corinthians agora vai virar a chave para a disputa do Campeonato Paulista, onde a equipe está bem, né? Está jogando com a sua equipe titular, no padrão do 3-5-2, que eu havia comentado com vocês que o Mancini mudou para a partida de ontem para o 4-3-3. É a chance real de título do Corinthians essa temporada. E se continuar com essa mesma
mesma pegada na equipe do Wagner Mancini, de entrar nos jogos com uma postura de já perdemos, estamos entregues, de não mostrar uma vontade de ganhar, uma vontade de disputar os jogos, entendeu? De vestir a camisa do Corinthians mesmo, entendeu? A equipe vai ter sérios problemas no Campeonato Brasileiro e é um sério candidato a cair. Beleza, galera? Encerrando aqui o nosso pós-jogo então de Penharol 4, Corinthians 0. Deixa aí nos comentários se você concorda com a minha análise, o que você concorda, o que você discorda. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative os sininhos. Muito obrigado, até a próxima. Foi um prazer ter a companhia de vocês.